Professor Telmo Lima, dispensando as nossas apresentações. Vamos então para o assunto de hoje, que é Lei Penal no Espaço. Bom, antes de tudo, na tela de vocês, o Mapa Mundi. Esse assunto visa responder a seguinte pergunta: aonde no planeta Terra vale o nosso Código Penal? Aonde, respectivamente, tem eficácia a lei penal brasileira? Vamos então responder a esta indagação. Primeiro princípio aplicável a este assunto, o princípio da territorialidade. Segundo o artigo 5º do nosso Código Penal, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. O artigo 5º, parágrafo 2º do Código Penal é mais um dispositivo que materializa o princípio da territorialidade. Diz o seguinte: é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas quem? As aeronaves em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas quem? As embarcações em porto ou mar territorial do Brasil. O que o dispositivo está dizendo é que navios e aeronaves estrangeiras de propriedade privada, se estiverem no território brasileiro, mesmo dentro da aeronave, tem validade a lei penal brasileira. Na tela você tem aí o mapa da América do Sul e em destaque o Brasil. Vale então o Código Penal brasileiro neste território, no território do Brasil, no solo brasileiro. Vale o Código Penal brasileiro não somente no solo, mas em todo o espaço aéreo correspondente. Então, qualquer avião, ainda que não pouse em território brasileiro, está valendo o Código Penal brasileiro. O território brasileiro também abrange o subsolo. Não importa quantos quilômetros de profundidade se construa uma mina ou se faça qualquer tipo de pesquisa, desde que seja subsolo brasileiro, vale o nosso Código Penal brasileiro. E, finalmente, o famoso mar territorial. Ou seja, existe uma área de mar que entende-se ser também território brasileiro. Esta área ela tem 12 milhas náuticas, o que corresponde a quilômetros em 22 quilômetros. Então, quando se fala em territorialidade, fala-se em solo, subsolo, espaço aéreo e mar territorial. Vamos então, senhores, ao princípio da intraterritorialidade. Falamos há pouco sobre o princípio da territorialidade. Vamos então à intraterritorialidade. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, e olha o destaque, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. O que o dispositivo está dizendo que é possível que a lei penal brasileira não se aplique a determinados fatos ou atos, mesmo que ocorridos em pleno solo brasileiro. Olha o exemplo na tela. Então você tem aí o mapa do Brasil, e eu destaquei 3 pontos aí apenas exemplificativos, onde, por exemplo, o Código Penal brasileiro não terá eficácia. O exemplo clássico desses casos são os tratados internacionais sobre diplomacia, os diplomatas. Os diplomatas, senhores, possuem um tratado internacional para protegê-los. E o diplomata, portanto, é imune ao Código Penal brasileiro. Eles não cometem crimes segundo o nosso Código Penal brasileiro. Vamos então ao princípio da equiparação territorial. Perceba, não é territorialidade, é equiparação territorial. Equipara-se a território brasileiro. Vamos ver do que se trata. Artigo 5º, parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional. Consideram-se, portanto,
território nacional. Não são território. Consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e as aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Observe aí os 3 exemplos. No primeiro, um navio de guerra da Marinha do Brasil. Um caça da Força Aérea. Então, são 2 veículos militares pertencentes ao governo brasileiro. Dentro desses 2 equipamentos, vigora o Código Penal brasileiro onde quer que eles se encontrem. E logo abaixo, nós temos o avião presidencial, que é um veículo civil. Em qualquer lugar que esse avião se encontre, ainda que em pouso em aeroporto internacional, dentro do avião vale o nosso Código Penal brasileiro. Voltando ao mapa mundi, nós podemos ter mais um exemplo para clarear mais um pouco a nossa ideia. Essas bandeirinhas aí correspondem então a aeronaves ou embarcações do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Podem estar em portos internacionais, aeroportos internacionais, ou podem estar em águas internacionais. Ainda sobre o princípio da equiparação territorial, existe mais uma interessante disposição no artigo 5º, parágrafo 1º. Diz o dispositivo: para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada. Perceba que mudou. Agora são embarcações ou aeronaves de propriedade privada e não de natureza pública, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. A título de exemplo, nós temos então aí um avião da companhia TAM. É, portanto, uma aeronave privada. E nós temos ao lado um transatlântico de propriedade privada. Esses 2 veículos podem estar em águas internacionais ou espaço aéreo internacional. Se estiverem em águas internacionais ou espaço aéreo internacional, vale dentro deles o Código Penal brasileiro. Qual a grande diferença? É que se a aeronave ou embarcação for pública, mesmo que a aeronave pouse no aeroporto ou o navio atraque no porto, mesmo assim vale o Código Penal brasileiro. Agora, se for privada, quando o avião pousar no aeroporto internacional de outro país ou o navio atracar no porto de outro país, o Código Penal brasileiro para de ter aplicação e passa a ter aplicação, então, a legislação daquele respectivo país. Voltando ao mapa mundi, para reforçar o exemplo sobre o princípio da equiparação territorial para aeronaves ou embarcações privadas, nós podemos perceber que o Código Penal brasileiro só terá vigência se estiverem em águas internacionais. Vamos então, senhores, ao princípio da extraterritorialidade incondicionada. O que seria então o princípio da extraterritorialidade? Seria o nosso Código Penal brasileiro produzindo efeitos em pleno território estrangeiro. Não se trata de embarcação ou aeronave. É o Código Penal brasileiro funcionando dentro da França, dentro da Alemanha, dentro da Turquia. É possível? É. Princípio da extraterritorialidade. E nós vamos ver primeiro a extraterritorialidade incondicionada. Artigo 7º do Código Penal diz o seguinte: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Então, fica sujeito ao Código Penal brasileiro, embora cometidos na França, na Alemanha, na Turquia, no Afeganistão. Os crimes: a. contra a vida ou liberdade do Presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. C. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. D. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no estrangeiro. Então, senhores, esses crimes são cometidos
podem ser cometidos no estrangeiro, em pleno território chinês. Se forem cometidos, aplica-se o Código Penal brasileiro. Artigo 7º, parágrafo 1º, e é justamente esse dispositivo que dá a conotação de incondicionada. Observe, nos casos do inciso 1, ou seja, nos crimes até agora citados, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Por isso que incondicionada. Não importa se a pessoa que tentou matar o presidente na Turquia foi absolvido pela justiça turca. Ele terá que ser processado de novo no Brasil. Vamos a alguns exemplos. Chuck Norris tenta matar Michel Temer durante uma visita nos Estados Unidos. É crime segundo o nosso Código Penal. Perceba que aconteceu em pleno território americano. B. Che Guevara, na Bolívia, invade as instalações da Petrobras. Perceba que aconteceu na Bolívia. Mesmo assim, vale o Código Penal brasileiro. Bin Laden, na Arábia Saudita, explode um consulado brasileiro. Vale o nosso Código Penal brasileiro para este crime. William Bonner, brasileiro, tenta dizimar a população inca no México. Então, o crime aconteceu de genocídio no México. Vale o Código Penal brasileiro. Adolf Hitler tenta dizimar os judeus e foge para o Brasil. O crime aconteceu na Alemanha, na Europa, mas o autor do crime está morando no Brasil. Então, são todos exemplos de princípio da extraterritorialidade incondicionada. O agente será processado e punido no Brasil, mesmo que ele tenha sido absolvido no estrangeiro ou já processado no país estrangeiro. Vamos então, senhores, ao princípio da extraterritorialidade condicionada. Nós vamos perceber que nesses casos, para que a lei brasileira tenha efeitos, tenha eficácia, vão aparecer algumas condições. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. De novo, o crime é cometido em outro país. Os crimes, a linha A, que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Então, o Brasil assinou um tratado internacional se comprometendo a reprimir determinado crime. Se alguma pessoa comete este crime em outro país, para o Brasil é crime também. B. Praticado por brasileiro. Se um brasileiro, em qualquer lugar pelo mundo, comete algum fato definido no Código Penal brasileiro como crime, aplica-se a lei penal brasileira. C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Vocês vão lembrar, eu acabei de falar, que se a aeronave ou a embarcação de propriedade privada brasileira atracar em porto estrangeiro ou pousar em aeroporto estrangeiro, paro de aplicar o Código Penal brasileiro segundo o princípio da equiparação territorial. Mas perceba, se a lei do país não processar o criminoso, não julgar o criminoso, aí então é como se a justiça brasileira recuperasse o processamento do crime. Então, se não for julgado no local do crime, a justiça brasileira então assume esta competência e passa a processar, julgar e punir o autor do crime. Vamos então a alguns exemplos. A. Jean-Pierre, francês, pratica tráfico de drogas na França. Como o Brasil assinou um tratado internacional para combater o tráfico de drogas, quando Jean-Pierre cometer tráfico de drogas na França, para o Brasil aplica-se também o artigo 33 da Lei de Drogas. B. Ronaldo Gaúcho, brasileiro, pratica terrorismo na Alemanha. Ronaldo Gaúcho, como é brasileiro e pratica o crime na Alemanha e terrorismo é crime também no Brasil, logo valerá o Código Penal brasileiro para Ronaldo Gaúcho. Diego Maradona, argentino, a bordo do transatlântico. C. Diego Maradona, argentino, a bordo do transatlântico brasileiro Super Abrolhos, atracado em Cancún, mata o italiano Plácido Domingo. Então perceba, Diego Maradona não é brasileiro.
A vítima não é brasileira, mas aconteceu dentro de um navio brasileiro atracado em porto internacional. Então vamos entender as condições. Artigo 7º, parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, os crimes que eu falei agora, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Então, para que eu aplique a lei brasileira, depende das seguintes condições. A. Entrar o agente no território nacional. Então, é preciso que o criminoso entre no Brasil. Se ele não entrar, não tem como aplicar. B. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. É preciso que lá onde o agente está também seja crime. C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Nós temos o Estatuto do Estrangeiro e no Estatuto do Estrangeiro vai definir quais crimes autorizam ou não extradição. D. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Então perceba, se o agente cometeu o crime no estrangeiro e lá foi processado, condenado e cumpriu pena, não tem por que a justiça brasileira processar novamente e punir novamente. É não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo, não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Aí é um assunto mais minucioso. Existem várias possibilidades de extinguir a punibilidade de determinado criminoso. Se qualquer das leis, ou a lei do país do crime, ou a lei do Brasil, tiver reconhecido extinta a punibilidade, então não se aplica a lei brasileira. Vamos fazer algumas análises. A. O criminoso não entra no Brasil. Então a gente cometeu um crime na Alemanha, mas não entrou em território brasileiro. Não há como dar andamento a um processo penal, a um inquérito policial, com o criminoso morando na Alemanha. B. Não é crime posse de drogas na Holanda. Posse de drogas é crime no Brasil. Na Holanda não é. Então, se não é crime na Holanda, não tem por que aplicar a lei penal brasileira. C. O crime tem pena máxima inferior a 1 ano. O Estatuto do Estrangeiro, quando vai definir os crimes que autorizam extradição, diz que os crimes que a pena máxima for inferior a 1 ano não autoriza-se a extradição. D. O criminoso cumpriu a pena no estrangeiro. Ora, se ele já foi punido, não tem por que renovar a ação penal no Brasil. E. O agente foi absolvido no estrangeiro. Ora, se ele foi lá processado, constituiu advogado e o juiz entendeu que ele é inocente, não tem por que renovar o processo no Brasil. F. O agente foi perdoado no estrangeiro. Mesma coisa. Lá no país estrangeiro ele foi processado e perdoado. Não tem por que renovar o crime, não tem por que renovar o processamento do Brasil. G. O crime prescreveu segundo qualquer das leis. Prescrição, senhores, é o tempo em que o Estado tem para localizar o criminoso, processá-lo, condená-lo e executá-lo. Passado esse tempo, se diz que o crime prescreveu. E esse tempo de prescrição varia de um país para outro. Vamos supor que determinados crimes em um país prescrevem 10 anos, em outro prescrevem 20 anos, em outro prescrevem 5 anos. Ora, se, por exemplo, no país estrangeiro o crime prescreve em 5, no Brasil prescreve em 10 e já tem 5 anos, o Brasil aplica-se a lei da prescrição do outro país, porque é mais benéfico ao réu. Vamos então ao princípio da extraterritorialidade supercondicionada. Nós acabamos de ver a extraterritorialidade condicionada e vimos algumas condições para que a lei brasileira gere efeitos. Vamos então à supercondicionada, ou seja, é o acréscimo de mais 2 condições. Artigo 7º, parágrafo 3º, Código Penal. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Então, observe, se a vítima for um brasileiro. Então, se qualquer pessoa no mundo cometer determinado fato definido como crime segundo o Código Penal do Brasil e a vítima for brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Agora, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, e aí eu não preciso voltar tudo de novo,
entrar no território brasileiro, ser crime também no país onde foi praticado, não ter sido absolvido ou perdoado no estrangeiro. Então, aquelas condições todas, mais as duas seguintes condições. A. Não foi pedida ou foi negada a extradição. Não vamos esquecer de que o estrangeiro ele está no Brasil. Se chegamos até o parágrafo 3º, é porque ele está no Brasil. Então, se o alemão que matou o brasileiro na Alemanha, ele está no Brasil, temos que verificar se a Alemanha não pediu a extradição. Ou seja, não pediu a devolução do nacional dele para ser processado lá na Alemanha. Se não pediu, tranquilo, podemos processá-lo aqui. Ou se o Brasil negou a extradição. Então, se a Alemanha não pediu extradição, ou se o governo brasileiro negou a extradição, tranquilo, cumprimos o requisito da linha A. E, finalmente, a linha B. Houve requisição do ministro da Justiça. É preciso que o nosso ministro da Justiça requeira o processamento. São chamados crimes que dependem de requisição do ministro da Justiça. Vamos ao exemplo. Jean-Pierre, francês, mata William Bonner, brasileiro, na Praça da Torre Eiffel, na França. Reunidas as condições do princípio da extraterritorialidade condicionada, eu acrescento mais 2 requisitos. Vamos ao último ponto, que é o lugar do crime. O artigo 6º do Código Penal fala o seguinte: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Vamos entender 3 teorias sobre o lugar do crime. Primeira teoria, teoria da atividade. Por essa teoria, considera-se praticado o crime no local da ação. Pela teoria do resultado, considera-se praticado o crime no local do resultado. Terceira teoria, considera-se praticado o crime tanto no local da ação quanto no local do resultado. É a chamada teoria mista ou teoria da ubiquidade. Qual das 3 o Brasil adotou? Adotou a teoria mista ou teoria da ubiquidade. Vamos ler de novo. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte. Então, tanto faz ação ou omissão, no todo ou em parte. Bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, tanto faz o local da ação como o local do resultado. Para você entender isso, basta você pensar o seguinte: um brasileiro atira com um fuzil do Brasil e atinge um paraguaio no Paraguai, que morre. É crime no Brasil? Sim, no local da ação. Vamos supor o inverso, que um paraguaio atire com um fuzil do Paraguai e atinja um brasileiro. É crime? Sim, apesar que no Brasil foi o resultado. Então, no que tange ao lugar do crime, o Brasil adotou a teoria mista ou teoria da ubiquidade. Recomendações de leitura, senhores, são as mesmas. O livro do professor Kleber Masson, Direito Penal, Parte Geral. O livro do professor Guilherme de Souza Nutti, Manual de Direito Penal. E o livro do professor Rogério Sanches, Manual de Direito Penal. 3 obras também excelentes para vocês que quiserem se aprofundar mais um pouco neste assunto.